Meus amados irmãos, cumprimento a igreja com a paz do Senhor Jesus. Lucas, capítulo de número 11. Lucas, capítulo de número 11. Os discípulos rogam a Jesus que Jesus os ensine a orar. A partir do verso de número 1. E aconteceu que, estando ele a orar num certo lugar, quando acabou, lhe disse um dos seus discípulos: Senhor, ensina-nos a orar, como também João ensinou aos seus discípulos. E ele lhes disse: quando orardes, dizei: Pai, santificado seja o teu nome, venha o teu reino. Dai-nos cada dia o nosso pão cotidiano. Perdoa-nos os nossos pecados, pois também nós perdoamos a qualquer que nos deve. E não nos conduzas em tentação, mas livra-nos do mal. Disse-lhes também: qual de vós terá um amigo, e se for procurá-lo à meia-noite, lhe disser: amigo, empresta-me 3 pães, pois que um amigo meu chegou à minha casa, vindo de caminho, e não tenho o que apresentar-lhe. Se ele respondendo de dentro disser: não me importunes, já está a porta fechada, e os meus filhos estão comigo na cama, não posso levantar-me para tus dar. Digo-vos que, ainda que se não levante a dar-vos por seu amigo, levantar-se-á todavia por causa da sua importunação, e lhe dará tudo o que houver mister. E eu vos digo a vós: pedi e dá-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abre-se-vos-á, porque qualquer que pede, recebe, e quem busca, acha, e a quem bate, abre-se-lhe-á. E qual o pai dentre vós que seu filho lhe pedir pão, lhe dará uma pedra? Ou também, se lhe pedir peixe, lhe dará por um peixe uma serpente? Ou também, se lhe pedir um ovo, lhe dará um escorpião? Pois se vós, sendo maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais dará o Pai Celestial, o Espírito Santo, àqueles que lhe pedirem. Somente até aqui. Meus amados irmãos, o capítulo número 11 do livro de Lucas nos mostra os discípulos indagando, perguntando ao Senhor Jesus qual era a forma correta que eles deveriam orar ao Pai para que suas orações fossem atendidas, para que suas orações chegassem ao trono dos céus. Quando nós olhamos para o Antigo Testamento, nós vamos ver irmãos nossos que alcançaram através da oração coisas que eram impossíveis aos homens, mas que através da oração foi conquistado. Ana, no capítulo 1 de Samuel, ela roga ao Senhor, e o sacerdote Eli vê ela movendo os lábios e chama de filha de Belial. O texto diz, ela vai justificar a sua oração dizendo: não, eu não sou filha de Belial, não tenha a tua filha por filha de Belial, mas sou a mulher angustiada de espírito, sou uma mulher amargurada, pois eu desejo um filho. Estou aqui parafraseando: eu desejo um filho, e tenho trazido as minhas orações ao trono, até a presença de Deus. E o profeta Eli diz a ela: vai e a tua oração seja atendida, a tua oração seja atendida no trono dos céus. Quando nós olhamos para o Antigo Testamento, vamos ver em Gênesis, quando no vale de Jaboque, o nosso amado irmão Jacó está com medo de enfrentar o seu irmão Esaú.
A Bíblia diz que ele vinha temeroso àquele encontro, porque o seu irmão Esaú tinha dito que iria tirar a sua vida. E ele intercede a Deus em oração durante toda a madrugada, a ponto de o anjo dizer a ele: me solta, porque senão eu vou te ferir. Ele disse: eu não te soltarei se não me abençoares. E a Bíblia Sagrada vai dizer que naquela noite, a coxa de Jacó, a conjuntura da sua coxa, ela é ferida pelo anjo como marca. A Bíblia vai dizer ainda em Gênesis que quando Esaú está chegando para levar a porção que o seu pai pede, ele diz: olha, este meu irmão roubou a minha bênção, tu não tens outra bênção para mim, falando mal de Jacó, do seu próprio irmão. Mas Jacó se tornou, a Bíblia vai dizer, pastor Iranilson, ainda em Gênesis, que o próprio irmão de Jacó, Esaú, chama o seu irmão, dizendo: por acaso não é o seu nome Jacó, suplantador, enganador? Mas a oração, irmão Léo, muda a vida de Jacó. A oração muda o homem interno que havia dentro de Jacó. Um homem corrompido, um homem apegado às coisas desta terra, até um dia que no Val de Jaboque ele tem um encontro com o Pai, através da oração insistente. A oração chega a tal ponto, o clamor de Jacó chega a tal ponto, que o anjo diz: se tu não me largares, eu vou te ferir. Ele disse: eu só deixo tu subir, se porém me abençoares. A Bíblia vai mostrar também, através da oração, um homem chamado Davi, que era rei. A Bíblia vai dizer, meu pastor, em 1 Crônicas, que Davi tinha juntado, o irmão André, mais de 5 ciclos de ouro, ou seja, era tonelada, mais de 1 tonelada de ouro. Outro dia eu fui pesquisar no Google quanto é que vale 1 quilo de ouro. Uma barra de ouro custa no Brasil quase 700 mil reais. A Bíblia vai dizer que Davi juntou mais de 1 tonelada de ouro para construir o templo. Davi era rico, Davi era milionário, mas a Bíblia diz que quando Batseba engravida do primeiro filho de Davi, a Bíblia vai contar que ele entra em oração, ele tira sua veste de rei e se humilha. Os soldados da guarda real de Davi estão na porta, vendo que o seu rei estava buscando a face de Deus através da oração, através da humilhação. Davi se esquece que era rei, que era monarca, que o Senhor tinha entregue a Davi todos os reinos ali próximo de Israel. De tudo isso Davi se esquece e vai para a oração, se humilhando diante de Deus, derramando a sua pequenez, mostrando a sua vulnerabilidade. E Deus abençoa Davi a ponto que ele vai dizer no Salmo de número 27, verso de número 4, ele diz: uma coisa eu pedi ao Senhor e a buscarei, que eu possa habitar na casa do Senhor todos os dias e contemplar a formosura do seu santo templo. Davi desprezava a riqueza e amava a presença de Deus, a comunhão com Deus. Glória a Deus. Quando eu olho para Lucas no capítulo de número 11, eu vejo no verso de número 2, o texto está dizendo, Jesus diz: Pai, santificado seja o teu nome. Deus não precisa, para ser santo, Ele não precisa que os homens fiquem dizendo santo, santo. Isso é só um reconhecimento nosso, humano, de que Ele é santo. Isso não tornará o Senhor mais santo. Em outras traduções, meu pastor está dizendo santificado, glorificado. O significado da palavra santificado é glorificado seja o teu nome. E como é que o nome do Senhor é glorificado? Quando o macumbeiro sai da macumba, quando o homem sai das drogas, quando a prostituta deixa o prostíbulo, o nome do Senhor é glorificado. Quando o homem que era assassino agora chega na igreja, ora, chora, se humilha, tem sua vida transformada, tem sua vida modificada, agora o nome do Senhor é glorificado.
pecado. A Bíblia diz no capítulo de número 11, no verso de número 2: venha a nós o teu reino. A igreja não pode parar de pregar. O reino de Deus, ele não é palpável. O reino de Deus, ele não é matéria. O reino de Deus, ele é físico. É pondo em prática os ensinamentos. Quando a igreja prega a palavra, venha a nós o teu reino, ele está dizendo: venha o teu reino a esta terra. O amor, a santificação, a fidelidade, o temor ao Senhor, isto é o reino de Deus nesta terra. Quando nós pregamos o reino de Deus, nós estamos apressando que venha o teu reino. Verso de número 3 diz: dai-nos cada dia o nosso pão de cada dia. Jesus não está dizendo para que nós estejamos orando só pelo nosso pão. Dai-nos a todos nós, a igreja. Eu tenho que orar pela igreja, para que todos os meus irmãos estejam prosperando, para que todos os meus irmãos estejam sendo abençoados com fartura, com prosperidade. Dai-nos a nós, Senhor Jesus, o pão nosso de cada dia. Ele não diz: ora só por ti, para que Deus te dê só o teu pão. Ele diz: não, dai-nos o pão nosso de cada dia. Alimento para a tua igreja, o alimento espiritual e o alimento físico. Dai-nos o pão de cada dia, dai-nos o pão de cada dia, dai-nos o pão de cada dia, que é a tua palavra, que é alimento, Senhor Jesus, no mundo espiritual e no mundo físico. A Bíblia vai dizer no verso de número 4: perdoa os nossos pecados, pois também nós perdoamos a qualquer que nos deve, e não nos conduz em tentação. Deus não tenta ninguém, mas às vezes Ele permite que passamos por prova, que estejamos em alguns lugares para que o nome dEle seja glorificado. Deus não nos tenta, mas é no meio da prova que Ele quer ver a nossa fé. É no meio da prova que Ele quer ver como nós estamos servindo, como nós estamos seguindo, como nós estamos sendo fiéis a Deus. Glória a Deus. Eu tenho um testemunho para contar que envolve o irmão Marquinhos. Irmão Marquinhos foi para um culto, pastor Iranils, no Retiro, e na época ele ainda não tinha abrido o salão dele, ele não tinha começado esse novo serviço que ele desenvolve hoje. E naquela época as coisas para o profeta estavam difíceis. Ele foi a um culto ali na congregação do Retiro, e quando nós estávamos nos preparando para fazer a calçada da igreja, aumentar a calçada, eu perguntei qual eram os irmãos que se disponibilizavam em ajudar com um saco de cimento. E o irmão Marquinhos levantou a mão e disse: eu quero dar um saco de cimento. E eu disse: irmãos, até dia tal nós estamos recebendo o cimento para fazermos a calçada da igreja. E aí chegou o dia de receber o cimento. E como eu sabia que o profeta estava passando por um aperto, eu disse: eu não vou falar com ele, o irmão já está apertado, né? Eu vou deixar para lá, eu vou deixar que Jesus fale com ele. Aí ele ligou para mim e disse assim: irmão Lisandro, eu lembrei do cimento e eu queria dar o saco de cimento. Eu disse: irmão, também lembrei, mas sabendo como é que você está apertado, é R$26. Ele disse: irmão Lisandro, você sabe como foi que eu lembrei? Eu sonhei de noite, Deus dizendo assim: e o saco de cimento que tu deu, que tu prometeu? Deus lembrou ele. Aí, eu com pena do profeta, Deus foi lá e cobrou. Mas aí Deus estava dizendo uma coisa: será que Deus não sabia que o irmão Marquinhos estava no aperreio? Será que Deus não sabia que lá estava em escassez, com dificuldade? Deus sabia. O que Deus estava dizendo ao profeta através de sonho, é perguntando a ele se ele tinha fé suficiente para naquele período ele dar o saco. Deus estava perguntando: eu quero saber de ti se tu tem fé para, em meio a essa prova, tu cumprir o que tu me prometeu. Glória a Deus. Eu li aqui o verso de número 4, diz que Deus nos prova. Verso de número 4 do capítulo 11, que Deus não tenta ninguém, mas Ele nos coloca em locais para ver a nossa fé. Deus pergunta ao homem que está sem dinheiro: tu pode dar esse saco de cimento para a minha obra? Deus, a Bíblia diz que Ele é dono do ouro, é dono da prata, preocupado com R$26. Será que Deus estava preocupado com R$26? Não. O que Deus queria saber é se naquele momento ele tinha fé para levar o que Ele prometeu.
Aleluia. Às vezes Deus nos bota em situações, irmã Keila, e pergunta: tu tem fé? Para nesse momento que tu está com dificuldade, demonstrar a tua fé. E é muito particular de cada crente. É muita intimidade, da intimidade de cada um com Deus. Deus nos coloca em locais e nos pergunta: tu crê em mim? Tu crê que eu vou te abençoar? Tu crê que eu vou abrir as portas para você? Tu crê que eu sou o Deus do ouro e da prata? Tu crê que eu sou o Deus do impossível? Tu crê que eu estou no controle da tua vida? Tu crê que eu posso fazer no deserto nascer água? E neste momento nós vamos ferido, mas cumprindo o propósito de Deus para as nossas vidas, porque Deus está no controle. Deus não tenta ninguém, mas Ele às vezes nos coloca para ver até onde vai a nossa fé em situações de extrema necessidade. E eu encerro para ouvir o nosso pastor. Verso 13: pois se vós, sendo maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais dará o Pai Celestial o Espírito Santo àqueles que lhe pedirem. Tudo que eu e você pedirmos, amor, paz, fidelidade, honestidade, um caráter de crente de Cristo, está onde, irmãos? No Espírito Santo. Ele diz no verso de número 13: pois se vós, sendo maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais dará o Pai Celestial o Espírito Santo àqueles que lhe pedirem. Quando eu peço o Espírito Santo para que Ele esteja me dirigindo, todos esses adjetivos, essas qualidades que estão no Espírito Santo me acompanham. Eu só tenho que estar em comunhão com o Espírito Santo. E tudo isto, o mais importante dos pedidos, aleluia, nos acompanhará até o dia que o Senhor vier buscar a sua igreja. Amém. Glória a Deus.